E hoje nós vamos falar de com Vanusa Botox. Coelho. Como assim, Vanusa? Presta atenção. Estamos hoje aqui com a médica dermatologista Sheila Castelo Branco. Procuramos uma profissional para falar sobre o assunto. As formas pelas quais o Botox pode melhorar a qualidade de vida, mas você tem que saber com quem você vai fazer, como você vai fazer, e você tem que ficar por dentro desse assunto. E é por isso que a gente trouxe a nossa querida Sheila para o nosso programa. Tudo bem, Sheila? Bom dia a todos, obrigada pelo convite. É um prazer, minha linda, estar recebendo você aqui para a gente falar sobre esse assunto. Afinal de contas, ela é médica, dermatologista. É uma mulher que cuida e vai poder explicar sobre os benefícios do Botox. Bom, muitas pessoas buscam Botox simplesmente pensando na parte estética, muitos. Mas existem outros que buscam Botox porque ouvem falar que essa toxina botulínica pode ajudar sobre alguns aspectos, como por exemplo enxaqueca, algo que esteja incomodando. Mas para a gente entender melhor, com uma profissional, eu falei, ó, Lorena, não vamos falar com uma profissional só estética, né, que trabalha com essa parte estética, mas vamos falar mesmo com uma dermatologista, porque uma dermatologista vai explicar pra gente como se pode usar o Botox, qual é o benefício, o que é o Botox, o que ele trabalha. Porque tem gente que pensa que Botox você pode usar em qualquer parte do rosto que você quiser, que o Botox pode ser usado de qualquer jeito, que ele vai... As pessoas ouvem tantas informações, as verdadeiras e as mentirosas, e acreditam. Aí a gente tem que entender melhor, né, doutora? Né? Esclarecer. Então, Vanusa, o Botox, ele é a toxina botulínica. Ele já chegou no Brasil em 1990, já tem tempo. E ele é usado em várias indicações, não só estética. Olha só. Então, o Botox, ele é tipo um pozinho que a gente dilui e aplica no paciente. Então, na minha parte de dermatologia, o principal uso que a gente faz é na estética. Melhora das ruguinhas da testa, daquela ruga do bravo que fica entre a sobrancelha, aquele pezinho de galinha que fica aqui. A gente pode melhorar o contorno facial também com Botox. A gente também aplica o Botox para quem tem hipertrofia de masseter ou bruxismo, aquela pessoa que aperta muito esse músculo durante a noite, acorda com dor de cabeça, por exemplo. Na minha área, a gente também usa o Botox para hiperidrose axilar. O que é isso? Quem sua muito, quem fica com aquela pizza embaixo da blusa, ou também quem sua muito a palma da mão, a planta do pé. Então o Botox ele também é utilizado para hiperidrose. Pronto. E esse Botox, ele tem uma durabilidade de fato de quanto tempo quando aplicado? Vanusa, a média da durabilidade do Botox é em torno de 4 meses. Tem pacientes que às vezes têm uma durabilidade um pouquinho menor. Por quê? Porque são praticantes de atividade física extenuante, como crossfit, como corrida, né? São atletas de alta performance. Então a durabilidade desse Botox ele pode ser um pouquinho menor que 4 meses, 3 meses, por exemplo. E por outro lado, nós temos também pacientes que podem ter uma durabilidade um pouquinho maior. Vai depender de cada pessoa, meses, né? Vai depender de cada pessoa, da exposição solar que eu tenho no meu dia a dia, se eu uso protetor, se eu não uso protetor. Então tudo isso, atividade física, estilo de vida, cuidados com a pele, rotina de skincare, de cuidados com a pele, filtro solar, hidratação da pele, sim, influenciam na duração do Botox. Pronto, quando a doutora fala de massagens, por exemplo, tem gente que faz massagens no rosto, tem gente que mexe muito no rosto, tem pessoas que utilizam vários tipos de produtos também, além dos produtos que são necessários, como por exemplo, o protetor solar. No caso do protetor solar, quando você faz o Botox e você utiliza o protetor solar, ele traz durabilidade ou ele tira essa durabilidade? Isso, ele soma durabilidade, porque ele protege a tua pele dos danos da oxidação da pele, dos danos da pele causados pelo sol. Interessante, doutora, que as pessoas falam muito do Botox só para a região do rosto. E a doutora acabou, de uma certa forma, falando sobre outro aspecto, que aí a gente entra com os problemas de saúde. Isso, que muitas vezes as pessoas não buscam. Do Botox. Clínica. Isso, então o Botox, além disso, não é minha área, sim, mas além disso, o Botox ele também é usado bastante pelos neurologistas, sim, na aplicação de dores de cabeças crônicas. Então ele pode ser aplicado dentro do couro cabeludo para essas dores de cabeça crônica, na
doenças que têm espasticidade, que o músculo fica contraído, então o neurologista ele também aplica. Doenças neurológicas musculares da face. Na oftalmologia ele é usado no estrabismo, no blefaroespasmo. Na urologia, ele é usado na incontinência urinária. Então, ele tem outros usos, além da parte estética. E tudo isso orientado por profissionais. Isso. A gente precisa chamar a atenção desse assunto porque as pessoas, elas buscam tanta informação nas redes sociais que elas acabam tendo qualquer profissional para cuidar delas. E isso é muito perigoso. Até porque tem gente que abre a boca para dizer, olha, eu usei botox em outras partes do rosto. Isso tem que ter muito cuidado, né, doutora? Isso, é assim, a minha filosofia é que cada profissional, ele teve uma formação adequada para realizar um tipo de procedimento, para cuidar de uma determinada parte. Então, nós médicos dermatologistas, cirurgiões plásticos, somos os profissionais que foram habilitados para cuidar da estética do rosto. Assim como o neurologista, ele cuida das doenças neurológicas. Muitas vezes a gente vê atualmente uma banalização desses procedimentos estéticos, com toxina botulínica, botox, sendo aplicada em shopping, sendo aplicada em qualquer lugar. Eu ainda sou da filosofia que trata-se de um procedimento, né, médico que deve ser feito com cuidado. Ele envolve agulha, né? Então ele tem que ter uma limpeza, uma asepsia, um estudo da musculatura da face para ser aplicado no local adequado e recomendado. Até para que não fique tantas berrações como a gente tem visto nos últimos tempos de pessoas que acabam de uma certa forma querendo ser transformadas. Sim. Né? E depois que você, mesmo você indo à busca e você não procurando um profissional, mesmo que depois você volte para corrigir, algumas não conseguem nem essa correção, então tem que ter muito cuidado. Doutora, tem uma pergunta aqui e em cima dessa pergunta eu quero fazer outra. O que acontece com esse produto após esse tempo? É dissolvido no organismo? Como é que funciona? E depois dessa pergunta eu tenho outra para fazer mais ou menos em cima dessa também. Então o Botox, ele vai atuar na placa neuromotora, ele vai tipo bloquear a movimentação do músculo. Sim. Ele pode bloquear essa movimentação totalmente, se eu boto muito, ou eu posso bloquear de uma maneira mais natural, mais parcial, para ter um resultado mais natural. Então, depois desse tempo de 3 a 4 meses, essa toxina na placa neuromotora, ela vai sendo degradada e o músculo vai, aos poucos, voltando a mexer. Então, a volta, quando o Botox vai saindo, tem muita gente que acha que ele sai todo de uma vez e as rugas voltam rapidamente todas de uma vez. Isso não é verdade. Essa volta da movimentação da musculatura, ela vai ocorrendo de maneira paulatina. Inclusive, algo para se chamar a atenção na hora de buscar um profissional à altura, porque esse profissional, ele vai fazer a aplicação necessária com a quantidade certa para que não venha ultrapassar o que, na verdade, esse cliente deseja, mas que tem que ser orientado pelo profissional. Às vezes, o que você deseja não dá para ser feito. Doutora, quando ele pergunta a respeito do produto após esse tempo, esse produto, ele pode ir para outras partes do corpo ou ele só fica localizado naquele ponto? Tá. A aplicação da toxina botulínica, ela tem que ser muito precisa. Quando a gente aplica ele nessa localização ou nessa, ele vai ficar, ele vai agir nessa localização. Não vai para outras partes do corpo. Ele não vai, por exemplo, cair na corrente sanguínea, ser absorvido, ir para outras partes do corpo. Então, isso é um mito. Pronto, e ainda em cima dessa pergunta, eu queria saber se depois que você faz o primeiro Botox, o segundo Botox, se a tendência é essas linhas de expressão ir diminuindo com o tempo. Isso é verdade. Então, eu faço uma analogia, Vanusa, com o seu rosto, com um papel que você está amassando. Se você movimenta seu rosto todo dia, esse papel está sendo amassado. Quando você aplica o Botox, você para de amassar o papel. Então, com o tempo, esse amassado, que são as rugas, elas vão esmaecendo. Disciplina? Então, praticamente uma disciplina? É verdade sim, que com o tempo
com as aplicações sucessivas da toxina botulínica, do Botox, essas rugas elas vão sim ficando menos visíveis. Pronto. Doutora, você falou em alguns pontos específicos que o Botox muitas vezes é aplicado para alguns profissionais. Por exemplo, olha o que a doutora falou. Se você vai num neurologista, se você vai num profissional, ele pode, como especialista, dizer, olha, eu oriento. Ou, por exemplo, esta profissional dermatologista, ela pode sim, juntamente, ligado ao seu profissional, lhe orientar juntamente com um neurologista ou um profissional à altura a respeito da utilização do Botox. Vocês, dermatologistas, sempre têm essa preocupação de não fazer nada sozinhos, né, doutora? Sim, a gente sempre tem uma conexão com outras especialidades. Então, por exemplo, se eu pego uma paciente que ela me procura para aplicação do Botox com fins estéticos e ela tem uma cefaleia, uma dor de cabeça crônica que não está melhorando com o tratamento clínico, com o tratamento com medicações, eu posso sim conversar com o neurologista dela para também nós aplicarmos o Botox em pontos específicos do couro cabeludo, de tensão do rosto, né? Pontos tensionais que dão a dor de cabeça crônica para juntos a gente conseguir tanto um benefício estético quanto um benefício clínico, a melhora da dor de cabeça dela. Muito bom. E aí você busca uma dermatologista que vai, juntamente com outro tipo de especialista, poder lhe ajudar. Então, assim, de repente você tem um problema aí de bruxismo, que o dentista tá ali de olho, onde ele pode lhe ajudar juntamente com o dermatologista. Isso. Então, vai cuidar da parte estética, automaticamente, ambos vão estar trabalhando juntos para que essa cliente tenha mais benefícios, tanto com a saúde bucal dela, como também com a saúde da pele e com a parte estética também. Quer dizer, é um trabalho em conjunto que dá muito certo, né, doutora? Isso. Essa multidisciplinaridade, ela é muito importante em todos os aspectos. A saúde, ela é um conjunto. Você tem vários profissionais que te ajudam a ter saúde, a ter bem-estar. Pronto. Doutora, você acredita que a pessoa não trabalhando certos pontos na cabeça, mas trabalhando alguns pontos, por exemplo, na testa ou em outros pontos do rosto, ela venha ter benefícios com a enxaqueca? Porque eu sou prova. Sim, é verdade, Vanusa. Esses pontos aqui da testa e da lateralzinha aqui da testa, mesmo a gente não colocando o Botox dentro da cabeça, as pacientes que têm dores de cabeças crônicas, elas já observam que apenas com a aplicação estética do Botox, elas sentem sim uma melhora das suas crises de dores de cabeça. Eu busquei pela primeira vez o Botox recentemente, tá com muito tempo. Eu tinha essa linha de expressão mais forte, essa aqui, porque eu me expresso demais, eu falo demais. E assim, não era tão chamativo, mas tinha. E aí o que eu fiz? Eu fui fazer a aplicação por orientação de uma pessoa, uma profissional que disse: Vanusa, olha, o Botox pode melhorar suas crises de enxaqueca. Sim. E aí eu fiz essa aplicação com uma pessoa extremamente responsável, uma grande profissional também do meio, e logo em seguida foi de imediato. Eu costumo dizer que foi um presente de Deus para minha vida, né? Porque eu era uma pessoa que tinha enxaqueca crônica muito forte, com áurea e tudo. E eu percebia que quando passava tipo um ano, voltava aquelas luzes, até as estrelinhas, né? Aquelas vertigenzinhas, elas voltavam. Então, assim, pra mim, por incrível que pareça, eu não fui aquela pessoa que colocou Botox rapidamente. Coloquei o Botox e passei quase um ano sem colocar. Mas aí eu percebia que vinha chegando novamente, aí eu fazia aplicação. Teve uma melhora de estética? Claro que sim. Né? Porque eu me expresso demais, eu movimento muito o rosto, sempre fazendo matérias no sol, enfim. A gente percebia, mas melhorou muito. Melhorou muito e eu precisava entender melhor e eu precisava de uma profissional para falar sobre esse assunto. E aí a gente chama a atenção de quem você vai buscar. Qual o profissional que você vai buscar? Isso é um cuidado que as pessoas têm que ter, porque hoje, se você perceber, todo o cursinho de final de semana está dando lugar para profissional que não está preparado, porque existem pontos trabalhados, né, doutora? Sim, tem que ter cuidado. Eu explico, por exemplo, a minha formação. Sim. Eu fiz 6 anos de medicina, depois eu fiz 3 anos de residência médica em dermatologia e após isso, vários cursos. Então, para a minha formação, foram 9 anos, né, me dedicando
24 horas a medicina, depois a dermatologia. Eu não quero aqui desmerecer ninguém, mas eu acredito que o médico, dermatologista ou cirurgião plástico são os profissionais que tiveram mais estudos nessa área específica, na estética, no cuidado da pele, no embelezamento. Nós somos os profissionais que mais estudamos a estética e o embelezamento. É o dermatologista e o cirurgião plástico. Gente, procurar mesmo um profissional para que você venha ter uma qualidade de vida e que as pessoas possam olhar para você e não perceber nada de estranho. Porque não tem coisa pior do que você não poder se expressar. Você não poder dar um sorriso, você não poder realmente ter um rosto normal. Isso, você ficar com eu digo, Vanusa, que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. É a dose, né? Não tem que exagerar. Então, se você exagerar demais nos procedimentos estéticos, você vai para a parte do veneno. Perde a identidade. Perde a sua identidade. Doutora, faltou alguma informação que você ainda queira passar para quem está assistindo o programa? Não, é só, a minha informação é só para vocês se cuidarem da pele de vocês, usarem filtro solar, hidratarem a pele, lavarem a pele com um sabonete adequado. E dentro das possibilidades de vocês, a aplicação, por exemplo, do Botox, ela surge como um ponto a mais que você pode fazer para melhorar sua autoestima, para se embelezar e se sentir bem. Porque quando a gente se sente bem, Vanusa, a gente irradia alegria, a gente irradia felicidade. Verdade. E isso também é saúde. A beleza hoje em dia, Vanusa, ela não é supérflua, ela é saúde. E a gente olha para a doutora e a gente vê o quanto ela é linda, né? Olha aí, o rosto também belíssimo, né? De todo mundo aqui, rosto belíssimo, um brilho. Olha, ela falando, eu o tempo todo olhando pra ela. Uma dermatologista que é exemplo, sabe, gente? Aquela história. Você tem que ter uma nutricionista que é exemplo, você tem que ter uma dentista que é exemplo. Olha que linda! Um brilho, uma pele saudável. Olha, doutora, você é exemplo. Coisa boa, né, gente? Para cuidar da pele de vocês. Linda, também. Maravilhosa. Quem quiser entrar em contato com a doutora, como é que faz? O meu Instagram é o @doutora Sheila Castelo Branco e lá vocês têm o link do meu consultório. Eu atendo ali na clínica Skin Lux, na Lindolfo Monteiro. Se você precisa de exemplo, é só olhar para a doutora. Olha, gente, dizer uma coisa pra vocês. Ela falou algo muito importante aqui e necessário. Não adianta você fazer um botox pra simplesmente estar preocupada com as suas linhas de expressão e você não cuidar da sua pele, porque vai ficar um rosto feio. Tem que ter um rosto que tenha um brilho, né, que tenha uma beleza, que você olhe pro rosto da pessoa e veja uma pele saudável. Isso é que é legal. Então, se você tá passando por outros problemas de saúde, procura cuidar desses problemas de saúde para que você vá cuidar direitinho da sua pele também. E eu acho que, particularmente, as pessoas têm que ter muito cuidado e buscar o profissional certo, para que você tenha que ter uma pele mais saudável, mais cuidada. E é claro que a gente falou de botox, mas a necessidade de se hidratar essa pele se faz necessário. Você faz um botox, né, doutora? E esse botox, sim, por exemplo, não tem a quantidade de água necessária para esse corpo, nem vai ficar tão bonito assim, né, doutora? Isso, fica uma pele desidratada e ela termina vincando, ela termina enrugando. Pois é, muito bom. Obrigada, tá, doutora?